Olha a força do bicho. Olha a força do bicho. É loucura. Até arranca as pedras da calçada. Companheiros, bem-vindos ao canal e bem-vindos a mais um vídeo sobre mobilidade elétrica. Hoje temos a Monorim SUV S1. Contamos com dois motores que têm de potência 500 watts aqui na roda de trás, 500 watts na roda da frente e podem andar individualmente ou só com a de trás ou só com a da frente ou com as duas ao mesmo tempo e ficam com 1000 watts. E de torque temos 50 Nm. Na suspensão à frente temos o amortecedor de mola helicoidal e também de mola helicoidal é o amortecedor de trás. E para uma condução mais segura temos o amortecedor de direção. Na travagem contamos com travões mecânicos com discos de 140 mm, tanto à frente como atrás. As rodas são de 10 polegadas, os pneus são os 60-70 6,5. Temos três modos de condução, o Eco, o Standard e o Sport. De notar que este botão aqui da consola, além de dar para ligar e desligar, dá para alterar tudo. Eu há bocado dei 2 cliques para alterar os modos de condução, agora vou dar 3 para alterar os modos de tração. Neste caso está a roda da frente, dou 3 cliques, está integral, roda da frente e roda de trás, os dois motores a puxar, 1, 2, 3 e roda de trás. Se eu der só um clique, ativa as luzes. O farol da frente já viram? O farolinho de trás tem sinalização de travagem. Aqui neste botão ativamos os piscas, este é o da direita e este é o da esquerda. A máquina vem limitada eletronicamente a 25 km/h de máximo. Se a puserem em Beast Mode, dará entre os 60 e os 65 km/h. Para alimentar esta bichinha, contamos com uma bateria de 48 volts, 20 Ah e pode ser carregada aqui. O tempo de carregamento serão mais ou menos 7 horas e em termos de autonomia a marca estima que será entre os 30 e os 40 km. Outra das estimativas da marca tem a ver com o torque. Eles dizem que ela consegue superar inclinações de 35 graus. Para a transportarem no vosso carro, por exemplo, muito simples, basta carregarem aqui. Tem aqui o mosquetão à frente, prendem aqui atrás e está pronto a transportar. São 28 kg e suporta cargas até 120 kg. E sem mais demoras, vamos para test ride, não é, companheiros? Vamos lá a isto, experimentar a bichinha. Isto anda muito mesmo, muito. Vai ser um teste muito engraçado mesmo. Espetáculo. Vamos lá curtir que tem os malucos. Então vamos lá isto, companheiros, experimentar já aqui isto numa subida, portanto vamos em modo Sport. Eles dizem que isto faz inclinação de 35 graus, esta tem mais que 35, tem à vontade 40 graus. Pá, com a Action Cam vocês não se apercebem bem, mas como vê, isto está a marinhar tudo, olha para isto, espetáculo. Que grande força, grande força. Vamos lá, dar aqui a curvinha. Maravilha, olha a velocidade disto. Eu já vos mostro aqui em termos de velocidade. Vamos só descer aqui. Vamos só aqui para um recanto. Isto está a chover, não é? Está mesmo a pingar, mas vamos parar aqui só para eu vos explicar aqui um bocadinho da app. Assim muito rápido, sem perdermos muito tempo. Portanto, aqui temos os quilómetros a que vamos. Já está tudo pingado porque está a chover, não é? O nível da bateria, o Bluetooth, informação, portanto carregamos na informação. Eu vou só tirar aqui as luvas, espera aí só um bocadinho, ou neste caso só uma luva para poder tocar melhor aqui. Portanto, ele estima que ainda dará para 14,7 km, eu já fiz 35,6 km, neste bocadinho que liguei tem 1,9 km. A temperatura da e-scooter
driving time, portanto o tempo que ela já andou, velocidade atual, por aí fora, tem uma série de informações que dá muito jeito. O Bluetooth, portanto aqui neste caso o Bluetooth está ligado ou não está ligado. Os settings podem mudar aqui o sistema métrico, portanto, ou imperial em milhas por hora ou quilómetros por hora, ok? Cruise Control, podem ativar o Cruise Control. Bateria Recovery Level, neste momento está em adaptativo. Capacidade da bateria, aqui estão a ver Sport Mode, está definido para 65 km/h. O Walking Mode não tem velocidade. Se eu carregar novamente, Comfort Mode, eu defini para 15 km/h, para ir tranquilo. O Normal Mode defini para 25 km/h, aquela velocidade mesmo boa, não é? E o Sport Mode, lá está, aquilo que eu já vos disse. Quando começa a zero start, ok. Vamos aqui para trás. Aqui podemos mudar ao Sport ou Walking, portanto, no fundo, muda os modos de condução diretamente. Podem trancar a vossa bike, tem o Cruise Control aqui e também dá para acenderem ou apagarem a luz aqui. Ok, companheiros? Deixa eu ver se está acesa, vou com ela acesa porque isto está a chover e não convém muito a gente ir sem luzes. Aliás, convém andar sempre com luzes. Ok, companheiros? Vamos lá a isto. Antes que chova mais, continuar aqui. Vamos já começar então a testar os modos. Vamos começar. Eu defini, lá está, o Comfort Mode para os 15 km, não é? 15 km/h. Ela vai em dual motor, mas como vão ver, ou seja, 15 vai a subir, ok? E esta subida é bem inclinada, vai a subir a 15, ok? Vamos lá. Eu vou parar agora aqui, logo a seguir à subida. E então, vamos mudar, convém parar para mudar, não larguem muito o guiador. Normal Mode, portanto eu disse-vos que defini para os 25 km/h. Vamos lá, ver se ele dá os 25 certinhos e cortou. Impecável, impecável. Então vamos lá ao modo besta, não é? Vamos ao Sport Mode. Eu vou virar a bichinho ao contrário. Não vem ninguém. Aqui não é traço contínuo, tudo bem. Vamos lá parar. Portanto, vamos para o modo besta, Sport Mode. 2 motores. Ora aí vai ela. Já percebemos que isto anda muito, muito mesmo. Muito mesmo. Agora, como é habitual no canal, depois dos modos de assistência, não é? De assistência, neste caso não é assistência à pedalagem, depois dos modos de condução, ok? Vamos então ver o unboxing e a montagem. Pá, que aviso-vos já, vai ser muito, mas muito rápido. Ora, então vamos lá ao unboxing. Vamos abrir a caixa e há aqui uma segunda caixa. Vamos já descobrir a segunda caixa. E a caixa dentro da caixa é esta. Nesta embalagem temos aqui algumas das características técnicas da máquina e temos aqui um QR Code para sacarmos o manual das spare parts. Ora, então vamos abrir. Espetáculo! Vou lá soltar os plásticos e tirar a bichinha, aí vai ela, e lá se foi a caixa. Aqui temos um checklist com todas as partes verificadas da máquina. Esta embalagem já vamos ver o que é que tem, vamos só tirar o resto dos plásticos. E aqui está ela, já liberta de todos os plásticos. Antes de começarmos a montagem, vamos ver o que é que nos reserva este embrulho. Um carregador, output 54,6 volts, 2 amperes. Aqui temos umas tampas, aqui neste saquinho, uma chave e uns parafusos. E aqui dentro, umas molas. Isto deve ser para a suspensão. Ou muito me engano, ou deve ser para a suspensão. E passamos à montagem. Fácil. Antes de colocar o guiador,
Vou ligar aqui este cabinho azul, mete-se a ficha cá dentro e coloca-se o guiador. E vamos apertar os parafusos que vinham na embalagem, de um lado e do outro. E não esquecer que à frente também leva parafusos. E já está quase. E aqui está ela, companheiros, muito bem embalada e super fácil de montar. Aí embaixo na descrição do vídeo está o link para se quiseres adquirir esta máquina e está lá o código de desconto. Siga para test ride. Eu avisei logo que ia ser muito rápido. Epá, muito bem embalada. Sim senhor, espetáculo, bora lá. Agora vamos então aos testes de travagem. Ver como é que esta menina se porta a travar. Mas antes do teste de travagem, eu vou experimentar aqui um bocado de calçada para experimentar o conforto da bichinha. Isto é sobretudo uma máquina citadina. Pá, vamos ter que fazer às vezes calçada. Deixa-me lá subir por aqui, a ver se dá. Ah pá, que maravilha! Isto na calçada porta-se muito bem. Esta calçada é fixe. Já não passava por aqui há uns anos. Ora, maravilha! Pá, muito bem. Muito bem, sim senhor. Brutal. Vamos então ao sítio do teste de travagem. Ora, vamos primeiro ao travão de trás, que é deste lado. Vamos lá experimentar. Aí está ele. Pá, boa travagem, travões mecânicos, mas travagem de trás muito bem. A roda, claro que deslizou, mas é óbvio, os pneus ainda estão cheios de goma. Pá, e a travagem atrás, não é? Aconselho-vos sempre, numa e-scooter, a travarem primeiro um bocadinho com o de trás e depois é que vão ao da frente, ok, companheiros? Ok? E agora vamos ao da frente, que é deste lado, bora lá. Pá, muito fixe, pá. Boa travagem, espetáculo. Estava à espera que ela empinasse, mas portou-se bem, hein? Travões mecânicos, mas safam-se bem. Vamos lá. Vamos agora aos dois ao mesmo tempo, portanto, primeiro um bocadinho atrás e depois da frente. Agora sim, agora empinou. Pá, grande travagem, companheiros. Grande travagem. Travões mecânicos, discos de 140mm, não é? Acho que é isso. Safam-se muito bem, pá. Muito bem mesmo. Vamos num instantinho agora ver o teste de iluminação, assim muito rápido, só para vocês se aperceberem como é que funcionam as luzes desta menina, ok? É muito rápido. Vamos lá então um teste rápido de iluminação. Siga! Quem diria que um farol aparentemente tão pequenino iluminava tão bem? Este é um daqueles casos que se diz pequenino, mas trabalhador. Pá, estou de facto estupefacto com este farol. Em relação ao farolinho, lá está a boa presença e sinalização de travagem. Isto está visto, companheiros. Visto e bem visto. Vê-se realmente muito bem. Portanto, farol da frente é isto, estão a ver? O farolinho de trás, lá está a boa presença e sinalização de travagem. Em relação aos piscas, temos aqui o da direita, aqui a bombar e agora o da esquerda também a bombar. Um pormenor curioso, que eu ainda não tinha falado nisto, é que este botão vermelho que está aqui, se carregarmos, fica o logo da Monorim ali refletido no sol. Não sei se estão a ver. Epá, eu agora estou aqui a fazer um bocado de sombra, de um lado e do outro. Portanto, um pormenor engraçado, curioso. Se um toquezinho. Eu gosto destes toques especiais. Giro para caraças. E siga para o off-road. E vista a iluminação da máquina, eu agora não resisto e vou fazer aqui um pequeno, mas pequeníssimo trajeto em off-road. Isto tem pneus de estrada, portanto não convém exagerar. A propósito de estrada, tenham muito cuidado na estrada. Como estão a ver, eu trago joalheiras, trago estas botas, bota ténis. Se baterem alguma coisa aqui de lado, tenho aqui estas proteções, luvas, capacete. Companheiros, tentem-se proteger, ok? Vamos fazer um bocadinho de off-road? Vamos já, calma.
Vou-vos só mostrar aqui o display assim no instantinho. Espero que se consiga ver. Portanto, velocidade a que vamos. Aqui são os modos de tração. Aqui neste caso diz que tem a luz ligada. Aqui é o Bluetooth, a dizer que está emparelhado. Modos de tração, neste caso está só para a roda traseira e nível da bateria. Claro que as outras funções de odómetro e por aí fora, como já perceberam, têm tudo na app. Como sabem, eu gosto de mostrar tudo, não quero que vos falte nada. Ok, companheiros? E depois dizem, epá, o gajo não mostrou aquilo. Não, vou mostrar. Campainha aqui. Aqui é o tal botão que já tinha mostrado durante o teste de iluminação, que serve para refletir os logos da Monorim no chão. Este pisca esquerda, pisca direita, desfaz ao centro. Este verde está aqui. Este verde está aqui serve para ativar um extra, ou seja, isto é um modelo base e que vocês podem ir fazendo o vosso upgrade à medida. Pá, chegam mais uns trocos. Olha, agora vou meter isto, agora vou meter aquilo. O que é que temos de extras? Temos um deck iluminado. Epá, fica brutal, brutal. Vão lá ao site, vão ver. Fica mesmo espetacular. Outra das coisas é as suspensões a ar. Portanto, estas resolvem bem, mas as outras a ar são brutais. Pá, são espetaculares. Pelo menos por aquilo que eu já vi, ok? Espetaculares. Podem pôr um soundbar, ok? Para emitir sons, para, no fundo, vocês não irem aqui completamente silenciosos. Às vezes um problema que apontam à mobilidade elétrica é não fazer barulho. Portanto, podem ter um soundbar para emitir o vosso ruído. Outra das coisas é um localizador de GPS. Podem montar um localizador de GPS. Tem mais uma bateria extra, que é o outro extra, não é? Uma bateria extra. E está-me aqui a falhar qualquer coisa, penso eu. Um carregador mais rápido ainda, de 54,6 volts, 5 amperes. Portanto, o carregamento é bastante mais rápido. E antes de arrancarmos, falta aquela imagem da praxe dos vídeos de scooters e eu não vou deixar de a fazer. Vamos lá, motor de trás, olha a força do bicho, olha a força do bicho, é loucura, é loucura. E claro que o da frente, é isto que estou a ver. Até arranca as pedras da calçada. Sendo assim, vamos lá a isto, companheiros. Vamos lá dar aqui uma voltinha para terminar o vídeo antes das considerações finais. Epá, isto está cheio de lama. Olha lá a portar-se bem. Olha lá a portar-se tão bem. Lá vai. Mandou uma estilha. Pá, isto não é uma máquina de terra, mas dá para fazerem uma pequena incursão pela terra, ok? Muito fixe, muito fixe. Passar aqui, é lá! Está cheio de lama. Brutal, brutal. Vamos lá às considerações finais, que isto de facto não é uma máquina de off-road, mas se fosse bem, espetáculo! Em termos de conclusões finais, a primeira coisa que me salta à vista é a robustez desta máquina. É de facto muito robusta. Os materiais tu tocas, sentes firmeza. E claro, não posso deixar de realçar a potência destes dois motores. Se um já resolve bem, os dois ao mesmo tempo é de loucos. Não me posso esquecer de falar neste amortecedor de direção que contribui muito para a nossa segurança. O upgrade que eu faria logo de caras era trocar estes amortecedores por amortecedores a ar. Poderíamos ter um display mais complexo, mais vistoso, com mais informação, odómetro e por aí fora. Mas pronto, temos a app que complementa essa, entre aspas, lacuna. E antes de dar o veredito final, aproveito para vos dar um conselho muito, mas muito importante. Quando fizerem o unboxing e a montagem, depois da menina estar montadinha, verifiquem a pressão dos pneus. Sabem o que é que me aconteceu? Não verifiquei, portanto, erro de quem? Erro meu. Primeira volta, furei. Ok? Felizmente a trotinete fixo, o Filipe Gomes, mandei um WhatsApp e atendeu-me na hora. Ele não está preocupado se é a marca X ou a marca Y, ele arranja trotinetes. Ponto. Isto não é publicidade, ok? É só para agradecer do fundo do coração a rapidez com que ele fez isto para eu poder fazer o teste hoje desta menina.
Pá, de facto, há coisas que são impagáveis e fica aqui o meu agradecimento público. O link está na descrição, ok, companheiros? Concluindo e resumindo, tive uma sorte brutal de apanhar esta e-scooter para o meu primeiro vídeo de e-scooters no canal. Pá, adorei. Resta-me agradecer à Monorim, muito obrigado mesmo. Sejam felizes, porque isto é do caraço.